Fala, meu povo brasileiro, bom dia, tudo na paz? Mais uma vez aqui, vamos fazer mais um vídeo. Lembrando que este canal, ele é um canal de política de direita, né? De direita, e é um canal de política de direita pautado nas escrituras, né? Sempre pautado nas escrituras. E eu quero, nesta manhã, eu tenho 3 vídeos para fazer a respeito da chuva, né? Então, o que eu estou focando? O que eu estou focando nesses 3 vídeos que eu tenho para gravar? Vou fazer o primeiro. Esse primeiro vídeo aqui que eu estou fazendo, que eu comecei a gravar agora, falando sobre a chuva, né? Sempre sobre a chuva. Por que a chuva? Porque a chuva, ela é um fenômeno natural, ela é essencial para a vida na Terra. Ela é essencial. Todo grande país, todas as grandes potências que são hoje, ela começa sempre com o agronegócio, né? Desde quando Adão e Eva saiu do paraíso, eles tiveram que começar a plantar e a criar gado. Então, assim, todo grande país começa com o sucesso do agronegócio, né? É plantar de tudo que se necessita na face da terra para a sobrevivência do homem. Criar gado, o leite, a carne, o arroz, o feijão, a soja, milho, café, algodão e etc. Muita coisa. Então a chuva é algo essencial. Sem chuva, ó, o mundo tá falido. Por quê? Porque a chuva, ela umedece a terra e faz gerar a semente germinar e produzir. Então, o que eu quero transmitir nesses vídeos? Principalmente para os produtores rurais, pelos agricultores e pelos fazendeiros. Esses 3 vídeos eu quero falar com você, que é agricultor, que é do agronegócio, né, a necessidade de direcionar o pedido certo da chuva, né? E eu quero pautar nesse vídeo aqui os possíveis malefícios da chuva. Por que os possíveis malefícios da chuva? Porque a chuva ela é essencial. Só que chuva demais, ela destrói. E chuva de menos, a terra seca, o clima fica seco, improdutivo e não dá nem de menos e nem de mais. Nem demais. Então, esses vídeos aqui, o objetivo deles é fazer uma introdução para aplicar uma questão teológica a respeito da chuva, né? E aqui, na chuva demais, né, além da conta, ela produz diversos malefícios. Diversos malefícios. Então eu quero pautar alguns aqui, né? Tem 10 tópicos para estar passando. E o primeiro malefício que a chuva pode causar é inundações e enchente. Inundações e enchente, né? Inundações e enchente. Então, assim, eu nasci às margens do rio Ivaí, né? Ali no noroeste do Paraná, e todo ano tinha enchente. Inundações e enchente, né? Inundações e enchente. E o prejuízo que a enchente causa é devastador, né? Todo ano a gente ouvia os cowboys, os vaqueiros, quando começava o período da chuva, que é em dezembro e janeiro, os vaqueiros falam assim, ó, vamos retirar o gado do banhado e trazer para cima, para o espigão. Por quê? O rio tá subindo, o rio Ivaí tá subindo, e constantemente eu via o rio Ivaí jogar água para fora. Eu não me esqueço jamais de um episódio, de um grande prejuízo que um agricultor de arroz tinha na época, às margens do rio Ivaí, né?
na década de 90, 1990, 91, era quase uns 80 alqueires de terra, de banhado, cheio de arroz. Então, assim, o rio Ivaí foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. E o que eles fizeram? Eles fizeram o tipo de uma barragem. Eles fizeram uma barragem na beira do rio Ivaí para conter a enchente do rio Ivaí e não despejar água no banhado. O que aconteceu? Aquela barragem, até um certo ponto, ela suportou. Aí depois, a água ela foi subindo, subindo, subindo. Quando chegou num certo limite, a água conseguiu pegar uma parte mais baixa da barragem. E o que aconteceu? Ela pulou por cima. Quando pulou, ela inundou 80 alqueires de arroz. Inundou 80 alqueires de arroz. Perdeu tudo. Ficou uns 3 meses debaixo d'água. Quando as águas baixou, escoou, podia meter a grade de Roma e jogar fora. Porque não aproveitava nada. Então isso aí é os prejuízos causados pela chuva excessiva, que não é bom, né? Não é bom. Então, vamos para o segundo tópico. Deslizamento de terra. Deslizamento de terra. É notório, quem assiste os jornais da noite, os noticiários, ver o quê? Nos períodos de chuva fortes e excessivos, quem mora, né, pessoas que moram na beira de encostas e de morro, ou estradas que elas margeiam montanhas e morro, quando acontece que a terra encharca demais, que ela fica muito encharcada nas beiras das moradias, né, das pessoas que geralmente procuram esses lugares por baixa condição financeira, muitas casas sendo soterradas, pessoas morrendo, família perdendo tudo, e nas estradas que margeiam as rodovias, o que acontece? Queda de barreira, muita terra nas rodovias, aí tem que parar o trânsito, limpar tudo. Então, assim, é um transtorno, é um prejuízo terrível. Perda de hora, perda de tempo, perda de trabalho, né? Sobre os deslizamentos de terra, né? O terceiro tópico é prejuízos na agricultura. Prejuízos na agricultura, né? Eu, como nasci na roça, me criei na roça, até os 19 anos a gente estava na roça lá, então eu acompanhei vários prejuízos da agricultura. Um citado acima, né, causado pela enchente, e esse tópico 3 fala sobre o prejuízo na agricultura. Por quê? Porque o excesso de chuva, ela faz melar a plantação, encharca demais. Muita chuva não presta, não presta, é muito ruim chover demais, principalmente a hora que o fruto está madurando. Que o feijão está no ponto de colher, o algodão está no ponto de colher, o milho está no ponto de colher, o soja. Se começar a chover demais próximo da data da colheita, apodrece tudo. É o prejuízo na agricultura. Então, assim, Deus já alertou em Zacarias 10:1 para pedir chuva seródia. O que é chuva seródia? É a chuva devagar e constante, na hora certa, seródia e temporã. Então, que a gente vai falar no terceiro vídeo. Então, o excesso de chuva causa prejuízo na agricultura. Danos à infraestrutura. O quarto tópico aqui, danos na infraestrutura. Sabemos que chuva demais destrói cidade, entope bueiro, alaga pistas, aeroportos, provocam muitos danos, né? Hoje eu moro na cidade, a gente vê também muitos prejuízos causados nas infraestruturas urbanas, causada pelas fortes chuvas. São os malefícios que a chuva produz, né? E quinto tópico, interrupção de serviços e transporte. Interrupção de serviços e transporte. Chuva demais também é muito perigoso. Muito perigoso. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem para o Paraná na rodovia Castelo Branco. A gente saiu de Campinas de carro, mas pegamos um pé d'água, uma chuva imensa, chuva que o terceiro estágio do para-brisa não vencia limpar. E não tinha como parar. Não tinha como parar porque a chuva era intensa, a gente não podia parar.
Graças a Deus que na minha frente tinha um caminhão com aqueles quadriculado luminoso e eu fui sendo guiado pelo caminhão, né? Até uma certa altura aí. Aí, de uma certa altura para frente, a chuva cessou. E graças a Deus a gente seguiu a viagem depois de uns 20, 30 quilômetros aí dessa tempestade. A chuva cessou e a gente seguiu a viagem em paz, né? Isso é um perigo, que quando a chuva é muito forte, tem que parar, que é perigoso, tem que encostar nas vias se der, esperar a chuva passar. Em determinados locais, alaga a avenida. Aqui em Campinas, próximo à Avenida Princesa do Oeste, ali no Guarani, no estádio do Guarani também, é ponto de alagamento, que constantemente alaga aquelas avenidas. E vamos para o sexto tópico. Sexto tópico é risco à saúde pública. Risco à saúde pública. O que a enchente e o excesso de chuva pode causar para a saúde pública? Para a saúde pública. As enchentes, elas trazem consigo, né? Quem presenciou aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, ali há pouco tempo atrás, ali as águas acumulam urina de rato, né? Pode causar leptospirose, febre amarela, corpos mortos de animais, contaminação. Então, causa um prejuízo terrível, terrível à saúde pública, né? Aumenta os gastos do governo com medicamento, com tratamento. Então, assim, o excesso de chuva, ele é sempre prejudicial para a nossa vida, né? Impactos econômicos é o tópico de número 7. O que pode causar o impacto econômico? As perdas, né? As perdas de queda de barreira, destruição de agricultura, paralisação de cidade, tudo isso gera impacto econômico, gera gasto, gera dívida, gera transtorno financeiro. Enfim, a chuva em excesso, ela causa diversos males mesmo. Para o 8 aqui, erosão e degradação ambiental. A erosão e degradação ambiental. O que é uma erosão? Erosão. Então, quando o terreno é caído, né, que a enxurrada, ela cai um grande volume de chuva, ela forma grandes enxurradas. E essas enxurradas, o que acontece? Ela vai abrindo a terra e produzindo uma valeta natural, uma vala. E aonde aquela água vai passando, ela vai degradando o solo. A parte produtiva da terra vai tudo embora. E fica só aquele rastro de destruição, né? Então, assim, é causado pelo excesso de chuva e os malefícios que a chuva pode causar. Tópico de número 9. Acidente de trânsito. Acidente de trânsito. É muito perigoso também. Com o excesso de chuva, né, a visibilidade diminui, o freio, o pneu, ele não adere ao asfalto. Se precisar, der uma freada brusca, né? O pneu, ele não adere no asfalto, correndo risco de acidente, com vítimas fatais, engavetamento em avenida, em rodovia. Então, tudo isso, todos esses males são gerados pelo excesso de chuva. E o 10 e o último, impactos psicológicos. Pessoas que ficam desorientadas, né? Igual no Rio Grande do Sul, né? Teve local ali que aquela tragédia arrastou bairros inteiros. Inteiro foi embora. Quando a água baixou, só tava as ruas. Foi casa, foi móveis, foi mudança, foi sonho, foi projeto, foi... A vida daquelas pessoas foi tudo embora. Então isso causa o quê? Impacto psicológico. Quem não tiver centrado da cabeça, pode até ficar louco, dar distúrbio. Da noite pro dia, ver todo o seu sonho embora. Todo o seu sonho embora por causa do quê? Por causa dos malefícios da chuva. E eu quero
tá encerrando aqui esse vídeo, né? E aquele a quem viu, quem assistiu esse vídeo até aqui, curte, comenta, compartilha, dá um like aí, que ele vai ser postado no YouTube, dá um like aí e me ajuda aí, o meu canalzinho aí ganhar altitude aí. Estou começando agora, né? Usando essa ferramenta poderosa da internet para produzir vídeos de política de direita, sempre pautada na palavra de Deus. Fica com Deus, que Deus vos abençoe, vos proteja e vos guarde, e te dê saúde, paz e prosperidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.